Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora então, olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Futebol de Verdade. É a penúltima para esta temporada de 2024, 2025. Hoje é sexta-feira, dia 23 de maio de 2025, 2 dias da final da Taça de Portugal, o jogo que vai encerrar oficialmente a temporada no futebol de mais alto nível em Portugal. Continuará a jogar-se ainda, mas apenas nos playoffs de ascensão, de promoção e descida, e também no Campeonato de Portugal, mas pelo menos a temporada de mais alto nível vai ficar encerrada já no próximo domingo com esse Sporting Benfica, o regresso dos dois grandes de Lisboa à final da Taça de Portugal, o que não acontece desde aquele fatídico dia de 1996, que ficou assinalado pela infeliz morte de um adepto. Bom, vamos ter hoje aqui uma breve antevisão daquilo que podemos esperar dessa final da Taça de Portugal, desse Sporting Benfica do próximo domingo, da mesma forma que vamos olhar aqui um bocadinho para aquilo que vai ser o fim de semana futebolístico lá fora, porque há coisas que ainda vão ter a sua relação com a época de Portugal, nomeadamente aquilo que podem vir a ser eventualmente os adversários do Benfica nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, como aquilo que podem vir a ser, ou aquilo que pode vir a ser o vencedor da Bota de Ouro, corrida que neste momento ainda é encabeçada pelo Víctor Gyökeres do Sporting. Os golos que ele marcar na final da Taça já não contam, só contam os golos para o campeonato. De qualquer maneira, Gyökeres ainda está na frente da corrida, e fica à espera de ver o que é que fazem o Kylian Mbappé no jogo do Real Madrid contra a Real Sociedade e o Mohamed Salah no jogo do Liverpool, também na jornada de encerramento da Premier League. Portanto, tudo isso vai passar por aqui. Vamos falar também um bocadinho daquilo que foi a final da Liga Europa de quarta-feira. Não vi uma final tão má, posso dizer, há muitos anos. Se é que alguma vez vi duas equipas a jogarem mal, que até fazia doer a vista. Não me parece... E podemos falar aqui também um bocadito daquilo que pode ser a reconstrução do Manchester United por Ruben Amorim, e depois, é claro, há muita gente logo que começa a fazer aqueles filmes de Ruben Amorim, se for despedido, pode estar aí de volta, eleições do Benfica e tal. Esqueçam lá, isso não vai acontecer. Não me parece, primeiro, que ele seja despedido, e segundo, que se ele fosse despedido, a primeira coisa que ele queria fazer era ir-se meter a trabalhar no Campeonato de Portugal, no Campeonato Português outra vez. Não creio que isso vá acontecer, não tenho nenhuma inside information, mas acho isso altamente improvável. Bom, no final, vamos ter ainda aqui uma estreia, na pergunta do Discord. Já sabem, todas as semanas no Futebol de Verdade há um subscritor premium do meu Substack, e vale a pena colocarmos aqui, deixem-me só retirar isto aqui da frente para conseguir ver os banners, e colocar aqui o banner a avisar qual é o endereço. É tadeia.substack.com. Está a passar aqui em baixo, já sabem. Podem fazer a vossa subscrição para receberem os textos que eu vou escrevendo. Há subscrições gratuitas, que dão acesso a algumas coisas. Há subscrições premium, que dão acesso a todos os textos, incluindo os textos que são exclusivos para subscritores premium. A subscrição premium custa-vos 5 € por mês, e quem quiser fazê-la tem ainda acesso ao meu canal de Telegram, onde recebe os textos em áudio, lidos por mim, e ao meu servidor de Discord, onde a malta vai estava aqui a rir-me do comentário do Sérgio Fernandes. Não está atrasado o programa hoje que começou à hora certa, porque dizia ao Sérgio que as companhias felinas do António desligaram-lhe o relógio. Por acaso, a minha gata andava aqui a cirandar aqui à volta, eu estava com receio que ela saltasse para cima da secretária e que aparecesse aqui de repente. Não, acabou por não lhe apetecer e voltou costas e foi à vida dela. Mas não, creio que o programa começou a horas. Bom, estava a dizer que sobre as subscrições
subscrições dá acesso ao canal de Telegram, onde já sabem que podem ouvir os textos em áudio, para não terem que gastar tempo a lê-los, e ainda ao servidor de Discord, onde temos várias salas de conversação sobre tudo o que é assunto relacionado com futebol, além disso, tem ainda uma das salas, é precisamente a sala das perguntas do Discord, onde podem deixar perguntas para serem lidas e discutidas e debatidas aqui no Futebol de Verdade. Hoje vem cá o Oscar Morgado, que nunca veio, é mais um dos subscritores premium do meu Substack, que vai deixar uma pergunta, vem arguir a sua opinião, e eu darei a minha também sobre o tema. O tema tem a ver com a Seleção Nacional, porque já aí vem a Seleção Nacional a seguir, assim que acabar a época de mais alto nível em Portugal, assim que for terminar a final da Taça de Portugal. Vamos ter a concentração da Seleção Nacional para jogar a Final Four da Liga das Nações. A Liga das Nações vai ser na RTP. Eu vou lá estar para comentar os jogos da seleção portuguesa, a começar por essa meia-final contra a Alemanha, que será no início de junho. Bom, vamos lá ver. Quem é que cá está hoje? E quem é que veio cá deixar comentários? Tenho que andar aqui com isto um bocadinho para trás. O Fernando Gama já cá veio. Boa tarde, Fernando. O Sérgio Fernandes também. Boa tarde. O Bonitácio, que é o Estrela, também. O João Estrela, boas tardes. E, além disso, diz ainda o Estrela, viva o Sporting campeão e viva o Benfica, que lutou bem até ao fim. Já vi que está irmanado no espírito de magnanimitude do seu presidente, do Frederico Varandas, que no discurso na Câmara de Lisboa enalteceu aquilo que foi a réplica dada pelo Benfica. Bom dia para a Daniela Teixeira, que também já cá está, para o Alcides Correia, que está em Manchester, e também já cá está, e o Oscar Morgado, que vai aparecer connosco aqui no final, está na Bélgica. Não sei se é em Bruxelas, por acaso não lhe perguntei se era Bruxelas. Vamos ter um fim de semana, um domingo particularmente quente na Bélgica, como é sempre o final da Liga Belga. A União Saint-Gilloise pode interromper um jejum de 90 anos e sagrar-se campeão belga se ganhar em casa ao Ghent, porque tem um ponto de avanço sobre o Clube Bruges, que recebe o Antuérpia. Os jogos são no domingo e eu estou particularmente interessado neste final da Liga Belga, porque é sempre um campeonato que nos deixa as emoções ao rubro para o último dia. Aqui há 2 anos ficou na história esse campeonato em que, no último dia, tivemos 3 equipas à frente. Isto é, ora estava uma, ora estava outra, e acabou por ser o Antuérpia a sagrar-se campeão de 2024. Bom, 2023, assim é que foi. Bom, vamos lá. Fim de semana, o que é que vamos ter? Vamos ter, a começar já hoje, vamos ficar a saber quem é o campeão da Itália. E porquê hoje? Eu já vi muita gente a perguntar, mas por que carga d'água é que se marca os jogos decisivos do Campeonato de Itália para uma sexta-feira à noite? Hoje vamos ter, às 19h45, hora portuguesa, um Como Inter de Milão e um Napoli-Cagliari, sendo que o último fim de semana foi de loucos também, com aquele empate do Inter contra a Lazio, o empate também do Napoli em Parma. Podia ter havido campeão, houve inclusive um penalti assinalado a favor do Nápoles já no período de compensação sobre o David Neres, o antigo jogador do Benfica. Depois o VAR reverteu. Se o penalti tivesse dado golo e o Inter tivesse acabado na mesma empatada, o Nápoles tinha sido logo campeão. Assim não é. O Nápoles tem um ponto de avanço sobre o Inter. Se ganhar em casa ao Cagliari, que está tranquilo e é suposto ganhar, será campeão. Se empatar com o Cagliari, tem que ficar à espera de ver o que é que o Inter faz fora de casa contra o Como. E o Como também já não está envolvido na luta para fugir à descida de divisão, já está safo, o Como do Cesc Fábregas. Se o Inter ganhar, nesse caso, será o Inter campeão. Mas há ainda uma hipótese que parece altamente inverosímil, mas pode acontecer, que é o Nápoles perder em casa com o Cagliari e o Inter empatar. Ora, se isto acontecer, é a única hipótese que há neste momento de as duas equipas acabarem empatadas em pontos, ambas com 79 pontos nesse caso, e se isto acontecesse, iríamos ter o Spareggio. Spareggio é a tal finalíssima entre as duas equipas que terminaram empatadas. Em Itália não funciona a diferença de golos, não funciona o confronto direto. Para o caso do campeonato, há casos em que funciona, por exemplo, se for para definir
entre o quinto e o sexto classificado, já funciona. Para definir o vencedor do campeonato, não. Haverá sempre uma finalíssima, um spareggio, e essa é a razão pela qual os jogos do Inter e do Nápoles serão já hoje. Hoje à noite, 19h45, vamos ter campeão de Itália. Ou melhor, às 21h45, porque os jogos levam as suas 2 horitas. E porquê hoje? Precisamente porque no próximo fim de semana o Inter vai jogar a final da Liga dos Campeões contra o PSG, e a ideia é aviar este spareggio já ali no intervalo entre os jogos de hoje e o jogo contra o Paris Saint-Germain no próximo fim de semana. Portanto, se os jogos fossem domingo à tarde, haveria menos 2 dias para o Inter poder eventualmente recuperar e apresentar-se na máxima força contra o PSG na final da Champions. Bom, vamos lá ver. O que é que... Vamos só aqui olhar aqui para mais comentários vossos. O João Costa chegou, deseja boa tarde e pergunta-me, como eu estou sempre muito bem informado sobre o Vitória, quem será o substituto do Luís Freire? Eu creio que será o Luís Pinto, mas vamos a ver. Temos que esperar para ver. Creio que a ideia, ou pelo menos é isso que tenho visto, a ideia do Vitória é apostar no Luís Pinto, ex-treinador, ou ainda treinador do Tondela, que subiu de divisão com o Tondela e foi campeão da Liga 2 com o Tondela. Pergunta ao Estrela, porque há uma final da Champions e se acabarem empatados, exatamente, terem de fazer a finalíssima, é isso mesmo. Fernando Gama gostava de deixar uma nota para a grande entrevista do Yulman, claramente está ali um futuro treinador de elite. Eu achei muita graça, eu, aliás, já refleti muito, tive quase para escrever sobre isso, acabei por não o fazer, porque, enfim, há uma final da Taça de Portugal e isso parece-me mais relevante, mas achei... refleti bastante sobre o facto desta semana todo o plantel do Sporting ter dado entrevistas e sobre aquilo que é o papel do jornalismo no futebol dos dias de hoje. Porquê? Atenção, o Sporting está a fazer o seu papel, o Sporting tem uma camisola para vender, há uma camisola nova para vender, e então a estratégia foi, esta semana, para aproveitar este período em que os adeptos ainda estão ligados, antes das férias, porque vai haver final da taça, meter toda a gente a dar entrevistas com a camisola nova vestida. Pronto. É a estratégia, comunicação, marketing, é válida, é boa para a área em questão, não tem nada a ver com jornalismo, é outra coisa completamente à parte. Depois, há a questão vista do outro lado. Eu acho que nós nos lembrarmos, ainda nas últimas eleições, o primeiro-ministro, o Luís Montenegro, resolveu não dar entrevistas a jornalistas, recusou os convites que foram feitos nessa altura, e acabou a dar entrevistas a humoristas, foi ao Ricardo Araújo Pereira, foi ao Guilherme Geirinhas, e a Daytime TV Shows, foi dar entrevistas, não sei, aqui já não tenho a certeza, porque isso já não vi, mas creio que deu à Júlia Pinheiro e ao Manuel Luís Goxa e por aí fora. Bom, o que é que isto nos diz? É que para as pessoas, para vocês que estão aí desse lado, é um bocado indiferente se a entrevista é feita por um jornalista, por um humorista, pelo senhor do talho ou pelo senhor da mercearia. Não interessa nada. O que interessa é, muitas vezes, o face value daquelas coisas, o face value daquelas ocasiões e se elas dão boa ou má televisão. Curiosamente, nas muitas entrevistas que foram dadas pelos jogadores do Sporting esta semana, eu creio que os melhores momentos... Eu gostei da entrevista do Yulman, e estava um bocadinho de pé atrás, porque tinha visto, por exemplo, a entrevista do Gyökeres na SIC, e tinha sido uma coisa sem saborona, também feita por um jornalista, porque o Gyökeres não quis falar sobre coisa nenhuma. A entrevista do Yulman foi, se calhar, mais bem conduzida pelo meu camarada João Miguel Nunes. Se calhar o Yulman tinha mais coisas para dizer. Enfim, gostei. Mas, ainda assim, eu acho que os melhores momentos televisivos de tudo isto foram momentos que tiveram pouco que ver com o jornalismo. Foram aquelas coisas do Quaresma na Rádio Renascença, do Trincão na Rádio Comercial, do Pedro Gonçalves com o painel do Canal 11. Enfim, foram coisas que tiveram muito mais a ver com entretenimento do que com jornalismo. Daí que me pareça também que, ao fim e ao cabo, estas entrevistas dos jogadores do Sporting esta semana foram muito mais entretenimento do que jornalismo e foram um bocadinho a perseguição ao autocarro que se faz, todas as televisões fazem e têm audiência, a perseguição à ambulância do André Ventura do futebol. Foi um bocadinho isso, estamos aqui um bocadinho no limbo, porque já não estamos propriamente naquele mundo em que as entrevistas se fazem quando os
os jornalistas têm alguma coisa para perguntar ou quando os entrevistados têm alguma coisa para dizer. Não fazem-se quando há a possibilidade de criar ali um face value de entretenimento e foi isso que aconteceu. Foi uma semana muito entretida, com certeza, para todos os adeptos do Sporting. Bom, o Estrela diz que gostei também da entrevista long form do Rui Borges, muito a tirar sobre ele e também da cultura do Sporting. Eu, em relação à entrevista do Rui Borges, eu acho, enfim, não se fez a pergunta é a única coisa que me interessa neste momento. É o que é que vai ser agora para o ano? Vai ser 3-4-3? Vai ser 4-3-3? Vai ser 4-4-2? Como é que vão formar o plantel? Tudo isso foi olimpicamente colocado de parte e a mim soube-me a pouco por causa disso. Diz o Fernando Gama que a do Pedro Gonçalves teve um lado interessante para o público, pois em certos momentos tivemos acesso ao que pensa um jogador no momento da execução. Gosto especialmente disso no 11. E diz ainda ao João Costa que o jornalismo virou comentário, já acontecia muito no futebol e agora na política. Bom, ok, vamos lá. Vamos seguir em frente. Temos coisas para olhar. Eu tinha-vos prometido, próximo fim de semana, já falámos de Itália. Em Espanha, o que é que vamos ter? Basicamente a bota de ouro, perceber se o Mbappé marca ou não marca. É bom lembrar-vos que para o Gyökeres ganhar a bota de ouro, o Mbappé não pode marcar no jogo contra o Sevilha. Para o Gyökeres ganhar a bota de ouro, o Salah pode marcar um golo, não pode marcar dois. Se marcar dois, já foi também. Portanto, vai estar o Gyökeres com certeza, não sei se muito ansioso ou não. Ele, aliás, foi uma coisa boa da entrevista que ele deu. Ele disse, isso é uma coisa que eu não posso controlar. Portanto, se não posso controlar, não vou sequer estar preocupado com isso. Além disso, em Espanha já está tudo decidido. Liga dos Campeões, Barcelona, Real Madrid, Atlético Bilbao e Villarreal. Vamos só ficar a perceber se desce o Espanhol ou se desce o Leganés. É o que falta. Já está confirmada a descida do Real Valladolid, já está confirmada a descida da União Deportiva Las Palmas, do Fábio Silva e do Dário Essug. O Dário Essug tem uma coisa, enfim, ao mesmo tempo boa e má, é que o Dário Essug tem 20 anos, já foi 3 vezes campeão pelo Sporting, jogando sempre um joguito ou dois, poucos minutos, e já desceu 2 vezes de divisão, porque tinha descido na época passada com os Chaves e desceu agora esta época também com o Las Palmas. Bom, a Itália já tínhamos visto, há campeão hoje, depois vai haver, lá mais para a frente, a decisão na Liga dos Campeões, já estão confirmados Nápoles, Inter e Atalanta, falta perceber quem é que vai a seguir, se vai a Juventus, a Roma ou a Lazio. A Juve é favorita, está à frente, tem mais um ponto que a Roma, grande recuperação feita pelo Cláudio Ranieri na Roma, tem mais 2 pontos que a Lazio, que se manteve viva graças a esse empate contra o Inter no último fim de semana. Fora da Europa, o Milan, falta ainda perceber também quem é que vai descer, e há 2 lugares por atribuir na Série B da próxima época, porque o Monza já desceu, mas depois Veneza, Empoli, Lecce, Parma e Verona ainda podem ir lá parar, embora o mais provável seja mesmo que sejam Veneza e Empoli. Já vos falei da Bélgica, Inglaterra, Liverpool e Arsenal já seguros na Liga dos Campeões e a grande, tal como também já estão definidas as descidas de divisão, neste momento tudo o que está em causa para a última jornada é atribuir as 3 vagas que sobram na Liga dos Campeões do próximo ano, onde já vão estar, já se sabe, Liverpool e Arsenal. Manchester City tem 68 pontos, mas tem um jogo complicado contra o Fulham, fora de casa. Depois, com 66, Newcastle, Chelsea e Aston Villa. Atenção, só há 3 vagas a atribuir, o que quer dizer que, mesmo que o City não ganhe, estas equipas com 66 provavelmente não vão ficar todas. O Newcastle United recebe o Everton, à partida ganhando, está lá. O Aston Villa vai jogar fora com o Manchester United e o Chelsea vai jogar fora com o Nottingham Forest, que é o outro candidato que tem 65 pontos. Pode ser um jogo mais, mais para aquilo que é esta equipa do Forest, um jogo em que o Forest provavelmente vai ter menos bola e vai poder jogar muito à base de transições ofensivas, bloco baixo, bola rápida na frente e perceber o que é que pode tirar daí. Vai ter de ganhar o Forest, ganhando mesmo assim
pode ficar fora, pode, mas ganhando, garante pelo menos a Liga Europa. Para garantir a Liga dos Campeões, precisa que mais algum dos outros também não ganhe. E aqui entra então a tal questão estas são as 5 equipas que vão entrar na Liga dos Campeões pela Premier League. Lá vai estar também o Tottenham, que ganhou a Liga Europa e por isso garantiu também a Liga dos Campeões. E isto leva-nos então para a final da Liga Europa da última quarta-feira. E que foi a coisa, enfim, eu já escrevi sobre isso, foi uma coisa absolutamente escabrosa. Eu não havia uma final europeia tão má há muito tempo. Faz-me muita confusão como é que, ao fim de 6 meses, o Ruben Amorim não conseguiu ainda pôr o Manchester United a jogar de uma maneira um bocadinho mais consentânea com os padrões. Foi ao ponto de eu dar comigo, olhar para aquilo e a pensar assim, epá, destes 11 tipos que aqui estão, e atenção, eu acho que o United não jogou com as dinâmicas que eram as dinâmicas do Sporting, e as pessoas continuam muito centradas naquela coisa. Ainda hoje há um artigo extensíssimo no Guardian sobre a possibilidade deste plantel do United se adaptar ao 3-4-3 do Amorim, e que foi por isso que o Liverpool não quis o Amorim, porque o Amorim só queria jogar em 3-4-3 e o plantel não se adapta. O United, na quarta-feira, atacou em 4-3-3, meus amigos. O United, na quarta-feira, atacou com saída a 3 ou a 4, sendo que se fosse saída a 3, o Shaw saía claramente aberto junto à linha lateral, com os outros dois centrais, o Maguire e o Ioro, sendo que o Mazraoui começava mais baixo no momento de saída, para fazer saída a 4, e só depois, quando a equipa entrava em segunda fase da organização ofensiva, é que se metia por dentro para dar o corredor lateral, a ala direita, ao Diallo, sendo que o Dorgu estava claramente à frente do Shaw, bem aberto na linha no início da organização ofensiva. Eu acho que o United começou a atacar em 4-3-3. Portanto, estarmos aqui a olhar para esta coisa do esta equipa, este plantel não se adapta ao 3-4-3. O Amorim, desculpem que vos diga, eu acho que é treta. É treta, não é essa a minha questão. A minha questão é que eu acho que estes jogadores não se adaptam a algumas ideias do Ruben Amorim, como, por exemplo, aquela ideia do saída baixa, atrair atrás para esticar na frente. Não só a equipa é fraquíssima quando tenta sair baixo e é pressionada, os jogadores que estão na primeira linha de construção não são fortes nesse aspecto do jogo, como depois não tem um jogador capaz de aproveitar essa capacidade de esticar na frente. O Højlund não me parece que seja o jogador para esta equipa ou para esta ideia de jogo. Portanto, isto colocar-se-ia, quer fosse em 3-4-3, em 4-3-3, em 4-4-2, em 4-2-3-1, em 3-5-2, enfim, é absolutamente irrelevante. Era igual. Ia ter os mesmos problemas desde que mantivesse os mesmos princípios. E parece-me que esta é a questão que se coloca neste momento no Man United. Eu acho que o Man United vai precisar de fazer uma revolução quase total no plantel. E a questão é que não há dinheiro. Ou melhor, até pode haver dinheiro, mas não há capacidade para o investir, porque as regras de lucro e sustentabilidade da Premier League são uma coisa muito séria. O United não vai estar na UEFA, portanto não vai estar debaixo do jugo do fair play financeiro da UEFA, mas joga a Premier League, e na Premier League há essa coisa que são as regras de lucro e sustentabilidade que obrigam as equipas a não gastar mais do que uma determinada percentagem daquilo que recebem. E, portanto, o United, segundo as contas feitas pela imprensa britânica, poderá gastar 100 milhões de libras, o que é muito dinheiro, atenção. Só que se a gente for a ver, e se virmos que já está mais ou menos certo que vão gastar 62 milhões pelo Mateus Cunha, que há de chegar no verão, e mais 30 milhões pelo Liam Delap, acaba o orçamento, não há dinheiro para mais. E depois a malta diz assim, mas aqui entra o dinheiro que eles fizerem a vender jogadores. Eu pergunto, mas vão vender quem? Ainda hoje vi alguém a dizer, eles fazem na boa 200 milhões em vendas. Mas fazem 200 milhões em quem? Mas quem é que vai pagar transferências avultadas por jogadores daquele plantel? Eu não estou a ver isso assim como tão fácil quanto isso. Isto porquê? Porque a preocupação em Portugal é muito aquela de e agora o Amorim vem a Portugal e vem buscar os jogadores do Sporting. Vem buscar o Pedro Gonçalves, vem buscar o Gonçalo Inácio, vem buscar o Gyökeres, vem buscar, porque já fez isso quando saiu do Braga para o Sporting e tal. Mas não há dinheiro, meus amigos. Não sei se ele quer, se não quer. O que eu sei dizer claramente é que não há dinheiro. Bom, diz o João Costa. Não, ainda aqui há um comentário anterior deixa-me cair atrás. Isto era mais fácil quando se fazia os
isto no YouTube, mas agora é aqui, pronto. Bom, vamos lá ver. Bom, diz o Alcides Correia que foi um excelente golpe de merchandising, creio que estará a falar ainda das entrevistas do Sporting, porque, como disseste bem, há que aproveitar a euforia para vender a camisola nova, bem bonita por sinal. Sim, a única coisa que eu questionei aqui foi o papel do jornalismo no meio disto tudo, porque uma coisa depois lá está, é irem aos programas de entretenimento, outra coisa é, de repente, irem todos ser entrevistados por jornalistas. Diz o Estrela que a classificação direta dos 5 classificados, não passando pela pré-eliminatória, é gozar com quem trabalha. Creio que estás a falar de Inglaterra, não é? E o Alcides acrescenta que o Açul, com 20 anos, tem 3 títulos e 2 empréstimos, mas este último foi definitivamente o passo em frente na sua carreira, já que o levou ao Chelsea, quanto mais não seja o salário que os ingleses podem pagar. Assim, vamos ver se ele vai ficar no Chelsea a jogar. Diz o Sérgio Fernandes que lhe parece que o plantel do Man U não quer as ideias e ou o treinador, logo ou saem os jogadores ou sai o treinador, só atrasar a decisão é cair no mesmo erro do Benfica com o Schmidt a não tomar a decisão atempadamente. Está bem, mas o Amorim foi contratado há 6 meses. E o United pagou 11 milhões de euros ao Sporting para ter o Ruben Amorim. Não me parece que de repente esteja a pensar assim, agora vais-te embora e vamos pagar 11 milhões a outros quaisquer para ir lá buscar outro treinador. O João Costa acrescenta que não se esqueça que estávamos a falar de uma final entre 16º e 17º classificados do campeonato, é verdade. E o Estrela diz que vendendo o Garnacho e o Rashford, ambos prata da casa e por lucro, está bem, mas quanto é que vale o Garnacho e o Rashford? É 100 milhões cada um? Estamos a brincar. Isso é que é gozar com quem trabalha, ó Estrela. O Garnacho é um jogador que cria problemas, ainda agora criou na sequência da final da Liga Europa. Tanto ele como o irmão vieram contestar as opções do treinador. Que ele vai de vela, vai. O Antony está a jogar maravilhosamente no Betis. O Sancho também acho que estão a contar vendê-lo, mas não são jogadores que vão dar assim um lucro extraordinário. O André Oliveira diz que o United só daqui a 3, 4 mercados é que vai começar a ter um plantel em condições. Eu também estou muito mais a virar-me para aí, mas isto não quer dizer. O Alcides acrescenta que o Radcliffe gosta e acredita no Amorim. Agora, se vai ter ovos para fazer omeletes é outra discussão. Sim, porque a questão é, o Amorim, se formos a ver, no Sporting, fez uma revolução de plantel ao fim da primeira época, da primeira meia época. Só que uma coisa é fazer uma revolução de plantel em Portugal, não custa assim tanto dinheiro, e competir na mesma, e foi muito com o Prata da Casa, com o Gonçalo Inácio, com o Quaresma, com o Nuno Mendes, com o Tiago Tomás, aquele início de campeonato foi muito feito assim. Outra coisa é fazer uma revolução de plantel na Premier League, não é? Na Premier League, assim que se começa a falar em contratar um jogador, são 50 milhões. Não se começa mais abaixo. Portanto, não para... Outra coisa é a gente depois dizer assim, então agora o United despede-o, e ele está aí para as eleições do Benfica. Epá, eu não sei, não falei com o Ruben Amorim sobre isso, não, e se falasse ele provavelmente também não me dizia o que é que lhe vai na cabeça, mas francamente não estou a ver isso a acontecer. Por muito benfiquista que ele seja, e é, por muito benfiquista que ele seja, e é, não é? Mas a última coisa que eu acho, embora o contexto seja muito aquele contexto que ele gosta, um clube que não ganha há algum tempo, portanto, podia ser. Bom, meus amigos, vamos lá. De que é que eu vos queria falar mais? Queria-vos falar, naturalmente, daquilo que vai ser a final da Taça de Portugal. Há o último passo hoje sobre o tema, já saiu para os subscritores premium do meu Substack, já receberam. Os subscritores gratuitos vão receber logo às 19 horas, é a hora que o texto está engatilhado para sair. Diz aqui ainda a propósito do United que a dispensa do Rashford foi uma aposta errada. O Aston Villa vai à Champions. Vamos a ver se vai. Aliás, vai haver esse Man United Aston Villa. O Aston Villa, provavelmente, para ir à Champions, vai ter que ir ganhar a Old Trafford. Não estou a dizer que não seja favorito, porque é para ganhar em Old Trafford, mas não está na Champions ainda. E pergunta, e o Man United vai onde? Vai ficar a jogar a Premier League, com mais tempo para treinar, que é isso que ele precisa e gosta, embora lhe faça falta naturalmente o dinheiro e o sucesso. Bom, vamos lá. Vamos virar agulhas para o Jamor, para domingo. Vamos ter, estava a dizer-vos que há o último passo sobre o tema, que já saiu para os subscritores premium do meu Substack, vai sair para todos os outros às 19 horas, de mais logo. Aliás, deixem-me dizer-vos que as coisas no meu Substack vão mudar, as decisões estão tomadas, eu vou anunciá-las muito em breve. Nomeadamente, há uma coisa que eu posso dizer desde já. Entre linhas vai passar a ser diária, vai sair a última edição desta época amanhã, sábado.
E depois, entre linhas, entra de férias e regressa quando regressar a época de futebol em Portugal, com edições muito mais curtas, mas diárias e matinais. E o último passo vai passar a ser um exclusivo mesmo de subscritores premium e vai passar a ser mesmo o último passo, porque vai ser a última coisa que vai sair no meu Substack e vai sair ao final do dia. Bom, estas são, para já, as duas grandes decisões tomadas relativamente ao meu Substack na próxima temporada. Uma entrelinhas matinal, para vocês terem assunto que levar para o trabalho, para discutirem quando tomam um café com os colegas, saberem o que é que se está a passar, uma coisa só para vos manter a par da atualidade e depois um último passo ao final do dia para que se possa refletir. Agora, amanhã há entre linhas ainda, domingo há a final da Taça de Portugal. Sporting, Benfica. Primeira grande questão, uh, tem que ver, do meu ponto de vista, não tanto com aquilo que é a qualidade de uma equipa ou da outra, ou com a equipa que vai sair por cima no campeonato. Eu acho, na época. Eu acho que a equipa que vai sair por cima na época é e será o Sporting, porque o Sporting foi campeão nacional e é esse o objetivo principal de todas as equipas que jogam em Portugal. Depois, outra questão é a de percebermos quem é que é melhor ou é pior. Também não é por aí. Eu acho que nestas coisas um jogo nunca é uma forma justa de aferir quem é que é melhor ou pior. O Benfica ganhou, embora nos penaltis e sem derrotar o Sporting, a Taça da Liga em janeiro. O Sporting ganhou o campeonato, embora sem derrotar o Benfica no jogo decisivo, o clássico da Luz, na penúltima jornada. Os empates, neste caso, fizeram com que as decisões sorrissem uma para um lado, outra para o outro. Eu creio que muito do que vai estar ali em causa vai ser a capacidade mental dos dois balneários, dos dois grupos, encararem este momento da época com motivações diversas, uns aborrecidos porque perderam, outros eufóricos porque ganharam. Vai ser, isto leva também a que se engatilhem reações diversas dentro dos grupos. Bom, eu entretanto vi que desapareceu daqui o Oscar Morgado do backstage. Espero que esteja tudo bem. Ele já se está a ligar outra vez. Pronto, tudo bem, já me fez um sinal. Pode desligar outra vez, Oscar, sem problema, não é por aí, desde que depois, daqui a mais 5 10 minutos, estamos a falar. 5 minutos. Peço desculpa pela interrupção, é só porque queria ter a certeza de que não ia ficar sem o meu convidado de hoje. Depois, outra questão que temos que ver está relacionada com a forma como as duas equipas vão colocar-se em campo. Ou quais vão ser as escolhas de um lado e do outro. Eu acho que o jogo estará sempre condicionado por aquilo que são as lesões e os jogadores que estão em dúvida e estão à vontade para deixar comentários também sobre o tema. Um, Porque eu creio que dificilmente haverá Diomande na equipa do Sporting, portanto, à partida, Diomande será substituído por Saint-Just. Havia uma outra possibilidade, que era a de recuar De Bast para o setor defensivo, com a entrada de Morita, dessa forma, colocando o Sporting, o Gonçalo Inácio, como central do meio e colocando o De Bast como central esquerdo, de onde o De Bast tem alguma capacidade para meter os passos progressivos para as diagonais longas do Victor Gyökeres, mas à partida creio que a opção do Rui Borges passará pela entrada do Santos Justo. Santos Justo é um jogador com umas condições extraordinárias, jogador muito rápido, não é, no entanto, aquela montanha de estabilidade que é o Diomande. Eu acho que o Diomande, sobretudo contra avançados mais posicionais, não é tanto o caso do Pavlidis, é um jogador muito, muito forte. Sempre que o Sporting enfrenta uma equipa que tenha um ponta de lança mais fixo, menos móvel, vamos lá, Diomande é sempre um jogador a mais. Com um avançado como Pavlidis, que é um jogador que sai muito da posição, que vai muito à procura de diagonais curtas e de desmarcações de apoio. Eu creio que a diferença já não será assim tão grande. Agora, o grande problema do Santos Justo, além das lesões, tem sido alguma propensão para momentos de desconcentração. E, aliás, aconteceu na época passada. O Sporting, na época passada,
coloca-se a ganhar, inclusive com um gol do Santos Justo, na final contra o Futebol Clube do Porto, acaba por perdê-la jogando um total de 90 minutos com 10, precisamente porque o Santos Justo foi expulso num lance em que deixou escapar o Galeno e depois o derrubou quando ele ia isolado para a área. Portanto, eu acho que entre as duas coisas estará aquilo que o Santos Justo pode dar à equipa. De resto, parece-me que a equipa do Sporting estabilizou, em termos de opções, estabilizou com alas ofensivos. O Rui Borges ainda começou por usar muito o Fresneda à direita, o Mateus Reis à esquerda. Neste momento parece-me que está claro para ele que, sobretudo se tiver Yulman e Debasse, dois médios muito posicionais, precisa de ter alas com capacidade no 1 para 1, precisa de ter gente com capacidade para sair de trás, e então estabilizou com o Jani Catamo, que além disso dá golo, o Maxi Araújo, que é um jogador que chega também muito à frente e que sai muito de trás em drible. Portanto, estabilizou também a presença do Pedro Gonçalves como avançado interior esquerdo, podendo o Giovanni Kenda dar o seu contributo por ali também, ou então pela direita no lugar do Trincão, ou pela direita no lugar do Jani Catamo. Eu creio que a próxima época, aliás, por isso é que eu dizia há bocado que uma das grandes dúvidas que eu tenho relativamente ao Sporting, e gostava de ter visto o Rui Borges falar sobre isso na entrevista, tem a ver com a construção do plantel da próxima época, se vai ser construída a pensar numa estrutura 3-4-3, e aqui sim é importante. As ideias de jogo podem ser umas ou outras, mas é importante perceber onde é que se pode encaixar nessa estrutura um jogador como o Giovanni Kenda, que o Sporting fez força depois de o vender ao Chelsea para que ele ficasse mais um ano, é porque com certeza acha que ele vai ser importante, e se vai ser importante a jogar onde e como. À direita, então e o Catamo? Avançado interior direito no 3-4-3, então e o Trincão? Avançado interior esquerdo no 3-4-3, então e o Pedro Gonçalves? Mas então se calhar pode ser em 4-2-3-1, e se for em 4-2-3-1, aí já se pode pensar Trincão, extremo direito, Kenda, extremo esquerdo, Pedro Gonçalves, segundo avançado, com quem acabar por vir, se o Gyökeres sair mesmo, com avançado de centro. Mas então, e aí o que é que se faz ao Maxi Araújo, ao Nuno Santos, ao Jenny Catamo, ao Alisson, que foi contratado, a todos os jogadores que são alas ou extremos e que estão neste momento no 3-4-3, enquadrados para jogar como alas, mas como laterais, se calhar já será um risco demasiado jogar com eles numa linha de 4. Portanto, tudo isto me parece interessante perceber o que é que vai ser o Sporting. Não é que a final da Taça nos vai dar uma primeira visão, um primeiro vislumbre disso, mas pode vir a ser interessante perceber, sobretudo na época que vem. Vamos lá ver o que é que vocês estão a dizer. Diz o Alcides, espero que os excessivos festejos e as distrações das muitas entrevistas, as entrevistas acho que não têm influência nenhuma, não levem a equipa para uma descompressão desnecessária. Existe um caneco para levantar e não é por ser ganho o campeonato que se pode desvalorizar uma Taça de Portugal. O Fernando Gama diz, o ponto do Alcides é interessante, mas por outro lado o excesso de pressão que, por exemplo, havia no ano passado não pode ser ele contraproducente. Como assim excesso de pressão do ano passado? Não sei, nem sei. O Fernando, se quiser explicar melhor, talvez a gente lá chegue. Quanto à equipa do Benfica, eu creio que a equipa do Benfica tem, para mim, neste momento, 3 dúvidas. Uma delas tem a ver com a lesão do Orsnes, é claro. Diz o Fernando sobre ganhar a dobradinha. A pressão é a mesma deste ano. Enfim, mas é isso que distingue as equipas boas das equipas muito boas. É serem capazes de responder quando estão sob pressão. Mas ia dizer, no Benfica, 3 dúvidas. Uma delas tem que ver com o Orsnes, se recupera ou não recupera. Se estiver em condições, joga, não tenho dúvidas nenhumas. É um jogador fundamental. Não só se o Benfica abordar o jogo na perspectiva defensiva do 4-4-2 zonal, porque aí Orsnes é e será sempre o segundo atacante no momento defensivo, porque mete mais alguma pressão naquele primeiro momento, porque é capaz de mascarar bem as debilidades do corredor direito do ponto de vista defensivo, sobretudo se lá estiver o Ángel Di Maria. Foi isso que o Benfica tentou no jogo da Luz e deu-se mal. Mesmo com o Orsnes, porque no momento de transição o Sporting foi capaz de encontrar o Gyökeres e não estava o Orsnes, não estava Di Maria, não estava ninguém, e foi isso que levou também a que depois, do meu ponto de vista, o Di Maria, essa é a minha segunda dúvida, é se joga Di Maria ou não joga Di Maria. Di Maria fez 45 minutos contra o Sporting no penúltimo jogo, fracassou do ponto de vista defensivo, era um jogador que estava até a ser influente no ponto de vista ofensivo, era ele que estava a criar as situações de perigo do Benfica, mas defensivamente era sempre um problema, porque ele raramente lá estava
e isso criava um problema à organização ou à transição defensiva do Benfica. Depois fez, já foi suplente no jogo em Braga, entrou apenas a 30 minutos do final, ainda teve alguma influência do ponto de vista atacante, mas basicamente entrou num jogo em que o Braga estava com um a menos e apenas a tentar segurar o resultado. Não houve grande exposição defensiva do Benfica por causa da presença dele, mas fica sempre essa questão. Di Maria é um jogador que ofensivamente pode ser um acrescente brutal àquilo que é a capacidade criativa da equipa do Benfica, mas defensivamente pode ser um problema, porque é sempre um a menos. E não me venham cá com conversas de que ele até corre, até faz carrinhos e tal. Epá, está bem, mas não, nunca se sabe onde é que ele vai estar no momento da transição defensiva. E isso é um problema. É preciso termos a noção que isso é um problema. Os subscritores premium do meu Substack que receberam a crónica analítica do Benfica Sporting do campeonato, há 2 semanas, podem dar lá um salto e perceber onde é que estava o Di Maria no momento da transição defensiva que deu origem ao golo do Sporting. Era isso que o treinador queria dele, provavelmente. A questão é que isso cria um problema. Eu não estou a dizer que ele é um relapso, que não trabalha, não é isso, não é nada disso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que a presença dele ali pode, de facto, criar um problema estratégico que, até ver, houve uma altura com o Orsnes em grande momento, o Orsnes conseguia mascarar isso, mas nem sempre conseguiu. E a outra dúvida que eu tenho tem que ver com o guarda-redes. Porquê? Porque o Samuel Soares tem sido sempre o guarda-redes da Taça. O Rui Borges já deixou isso bem claro e a partir de determinada altura começou a usar o Rui Silva, ponto final, porque é a sua primeira opção e o Franco Israel é a segunda. Mas o Samuel Soares tem sido o guarda-redes do Benfica na Taça e eu ainda assim, porque é um guarda-redes que dá garantias também, ainda assim tenho dúvidas sobre qual vai ser a opção do Bruno Lage. De resto, estou à espera de um Benfica no seu esquema habitual, com a tal dúvida, uma relativamente à baliza, por uma questão de opção, outra relativamente ao meio-campo, por uma questão de possibilidade de jogar Orsnes ou não. Se não jogar Orsnes, joga Barreiro, também não tenho grandes dúvidas a esse respeito. E outra ainda, relativamente ao enfoque estratégico que pode levar a que Di Maria seja titular ou suplente, e se não jogar Di Maria, pode jogar Dal, o que motivará a passagem de Aktürkoğlu para o corredor direito, o que também não dá grandes garantias do ponto de vista defensivo. Pode jogar Sheldrup, o que fará exatamente a mesma coisa. Sheldrup à esquerda, Aktürkoğlu à direita, melhor do ponto de vista atacante. E pode jogar, se estiver recuperado, Amdouni. E o Amdouni parece-me que é o jogador mais fiável do ponto de vista defensivo, apesar de ser um ponta de lança adaptado ao corredor direito. Eu creio que neste momento, não sabendo o que vai na cabeça do Bruno Lage relativamente ao Di Maria, se houver Amdouni e não jogar Di Maria, eu acredito na possibilidade de Amdouni ser o escolhido, porque é aquele que cria mais dificuldades do ponto de vista do ataque do Sporting. Bom, o que é que vocês... Ok, diz o Alcides Correia, um profissional de futebol ir a uma rádio dar uma entrevista às 7h30 da manhã não me parece normal, a dias de uma final que pode ser histórica. Está bem, epá, eu prefiro às 7h30 da manhã do que às 10h30 da noite, se queres que te digam, Alcides. Levantar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer. Bruno Sousa, boa tarde. Tem saído na imprensa a oferta de Amdouni a Sporting e Porto. Acha que poderia ser uma boa opção para algum deles? Acho que não faz. Não creio que faça muito sentido, sobretudo pelos valores de que estamos a falar, que são os tais 18 milhões de euros. É muito dinheiro para o Amdouni, acho eu. Acha que o Benfica pode sentir-se pressionado a pagar a cláusula para evitar o desvio para os rivais? Eu acho que a ideia é essa. Quando começam a sair notícias de que ele pode ir para o outro lado, é precisamente para que o Benfica se sinta pressionado e pague a cláusula. Todos sabemos como é que estas coisas se fazem. João Costa diz que o Alcides está preocupado com as idas à rádio, quando o Rui Borges deu 3 dias de descanso ao plantel. Eles neste momento precisam é de descansar. Eu creio que é muito por aí. Bom, meus amigos, vamos todos ver o jogo. O jogo passa na RTP1. Eu vou lá estar. Não vou fazer os comentários ao jogo, mas vou lá estar para antever e para pós-ver a final da Taça. É aquela tarde em que passamos um calor dos diabos até à hora do jogo e passamos um frio descomunal no final do jogo, porque o Jamor tem essa questão do microclima. Bom, e agora?
Antevista a final da taça, podemos passar, eu estava só a tirar isto aqui e o Oscar já se está ali a pôr em posição, porque vamos passar à pergunta do Discord para encerrar o Futebol de Verdade de hoje. E antes de mais nada, deixem-me pôr aqui a pergunta que o Oscar deixou no servidor do Discord e eu vou retirar daqui o banner para se ver melhor. Eve Emperor é o nick do Oscar no Discord. Eu creio que isto tem a ver com os Pokémons, não é? Mas ele já vai explicar daqui a bocado. E diz o Oscar o seguinte: e que tal um tema de seleção, um bocado fora da temática da taça, mas já soou tanto de Sporting e Benfica? Como encarar o que quer que ainda se possa retirar da atual geração de jogadores como Bruno Fernandes ou Bernardo Silva, mediaticamente, e a meu ver, futbolisticamente também, na equipa, ofuscados por Cristiano Ronaldo? E eu já percebi, porque o Oscar, e vocês já vão ver que ele está ali com uma camisola da seleção vintage que tem o número 7 nas costas. Portanto, ele que há bocados virou as costas à câmara e deu para perceber que é o número 7. Mas eu creio que este 7 ainda era do Figo, não era do Cristiano, porque o Cristiano... Enfim, já vamos falar sobre isso. Encarando algum sangue fresco, Kenda, Mora, etc., para um novo modelo pós-Ronaldo. E quando abraçar esse modelo, se com outro selecionador, se com menos interesses comerciais em torno da equipa, e há algum template, se é que isto pode ser razoável no futebol de seleções, dependente da forma dos clubes, a seguir, Espanha, França, Alemanha, é uma pergunta complexa, que eu vou, primeiro que tudo, acerca da qual eu vou, primeiro que tudo, querer saber a opinião do Oscar. Olá, bom dia, Oscar. O Oscar Morgado está na Bélgica e eu tenho uma série de perguntas a fazer antes da gente entrar no tema da pergunta. Primeiro, Bélgica onde, Oscar? Bom dia. Força, bom dia. E obrigado pelo convite, António. Bom dia a todos. Bélgica, estou em Bruxelas, efetivamente. Mas tenho que confessar que não só não conheço assim tanta gente que tenha um grande interesse pelo futebol, com exceção talvez do meu chefe, mas ele é adepto do Anderlecht. Portanto, a nível Bom. de impressões sobre o União, sobre o que se vai passando ali naquela massa adepta neste junho, tenho a certeza que haverão muitas. Não posso dizer que esteja assim já tão embrunhado nessa realidade, até porque só estou aqui há pouco mais de um ano, para poder dar aqui as impressões locais sobre isso. Mas se forem coisas sobre o Anderlecht, sou capaz de saber uma ou duas. Não íamos por aí, só queria mesmo perceber onde é. Porque acho curioso que não é que haja assim uma grande percentagem de subscritores premium do meu Substack a viverem fora, mas porque não são assim tantos, mas são geralmente aqueles que estão mais disponíveis para aparecer aqui no futebol de verdade. Não sei se é porque a malta tem mais saudades do futebol português ou se é porque é a malta que está mais à vontade nestas coisas, porque está habituada a elas. Bom, a segunda pergunta. Eve Emperor é o quê? É Pokémon, isso ou não? Bate certo, pelo É um menos nick metade. de Sim, é gamer, que não é? isto, Portanto, para quem, basicamente. exato, para quem não me conhece, Discord, etc., costuma ser uma coisa onde eu já estava bem integrado a nível das Uhum. comunidades do gaming, mas em termos de comunidades futebolísticas, esta é a primeira. Como a aplicação é a mesma, eu usei o nick que já lá Claro, estava, muito bem. entendi que não havia de Isso era mudar, mesmo só mas curiosidade pronto. minha. Quem tiver Pronto, a curiosidade terceira... depois pode, É. pode ter aí a explicação completa, mas também é Exato. sempre muito Bom, interessante. a terceira, eu para perceber o que era, tive que ir googlar, pá, porque Sim, sim. eu já não sou da geração Pokémon, como se pode ver pela minha barba branca. A terceira questão tem a ver com a camisola da seleção, que é a camisola vintage, é uma camisola do Euro 2004, e eu, de repente, lembrei-me do número 7, porque há bocadinho viraste aí as costas e eu percebi que era o número 7, porque o Agora Oscar com a cadeira está não dá está a jeito. trabalhar ao mesmo tempo que está... Mas o número 7 nessa altura ainda era o Figo, portanto, não é o Sim. Cristiano. Ainda era o número 7 do Figo, mas é uma camisola, e há bocadinho em off, o Oscar já me explicou que tem a ver com o facto de ter sido a primeira grande competição que acompanhou, não é? Sim, ou pelo menos quando já era gente com cabeça para acompanhar mais qualquer coisa, foi a primeira. Ainda vi coisas do França 98, ainda apanhei coisas do Euro 2000, mas efetivamente ver a maior parte dos jogos, já começar a Uhum. perguntar coisas sobre aquilo e a prestar atenção, também já foi ali no início da adolescência, foi de 2004, portanto. Muito bem. Vamos então à pergunta e como sempre, eu vou querer ouvir a tua opinião sobre o tema e, entretanto, eu pus aqui a pergunta outra vez, porque ela é extensa e temos que pegar nos seus diversos itens. E Peço desculpa por isso.
Não, tudo bem. Eu também já estou habituado. A malta, quando começa a fazer perguntas, geralmente faz uma tese de doutoramento. Mas diz o Oscar, primeira questão, como encarar o que quer que ainda se possa retirar da atual geração de jogadores como Bruno Fernandes ou Bernardo, mediaticamente ofuscados por Cristiano, encarando algum sangue fresco, para um novo modelo pós-Ronaldo? Bom, como é que encaras isso? Bom, antes de mais, não estou aqui com a camisola do Fico por uma questão de protesto anti-Ronaldo, sempre gostei dos dois, não é isso que está aqui em causa. Mas efetivamente, pela carreira anormalmente longa, e em princípio por bons motivos do Cristiano, acho que ela já se tem estendido na seleção, pelo menos no papel que ele ainda lá representa, mais do que aquilo que já seria benéfico à própria seleção. Ao ponto de, não vou dizer que se passou completamente ao lado da geração do Bruno Fernandes, do Bernardo, que na verdade, enquanto tem estado no seu pico de forma de carreira nos clubes, tem sido titulares e os outros, em princípio, podemos falar aqui daqueles assuntos de Jorge Mendes, menos Jorge Mendes, mas regra geral acho que têm jogado os melhores, na minha opinião, mas acho que passamos muito ao lado do potencial que essa geração poderia ter tido. Não vou dizer que eles jogaram mal, não se pode dizer que tínhamos tido muito fracas performances, até nos grandes torneios. Há que pensar que temos uma regularidade que há 30 anos não existia, isso para começar. Acho que já estamos, por isso é que eu falei ali nos templates das seleções do fim, acho que já estamos num ponto em que a atenção que é dada ao futebol em Portugal, o profissionalismo e até a probabilidade de se produzirem jogadores, já estamos naquele ponto estatístico em que temos como é que eu hei de dizer, uma fábrica relativamente estável de talentos, depois pode subir e descer, mas aqui acho que sempre que eu vejo jogos da seleção já pós-Euro 2016, acho que é aqui um ponto de inflexão interessante, um, que foi depois, ainda tivemos o sucesso da Liga das Nações, mas especialmente no caso do Bernardo Silva, acho que entre estes dois que eu citei é o que acaba por estar mais apagado, seja por um modelo de jogo, seja por outro motivo que seja. Acho que se passou ao lado de um potencial desta geração de pegar nas rédeas desta equipa que uma coisa é o Ronaldo que tivemos no pico e tantas vezes lhe agradecemos de levar o piano às costas e sem isso menos sucesso teríamos tido em muitos dos momentos, mas que aqui não se conseguiu, seja culpa de quem for, e eu nem vou atribuir inteiramente as responsabilidades ao próprio, eu acho que como a minha pergunta isto tem nuances complexas, mas estes outros jogadores que já estão ali, ou já chegaram, ou estão quase a chegar, ou já passaram ali os 30 anos, agora já é um bocadinho tarde para tentar retirar deles um certo potencial que eles nos clubes demonstraram. E, portanto, para começar, queria perceber se isto é uma opinião Uhum. que é Yeah. partilhada. Quais é que são os motivos que o António acha que possam estar por trás disto? Eu acho que a questão Ronaldo na seleção pode ser abordada sob três ângulos. Há o ângulo do rendimento, o ângulo do modelo e o ângulo do balneário. Ahm, o ângulo do rendimento, eu acho que houve uma altura em que o Ronaldo era absolutamente impositivo e fazia todo o sentido que lá estivesse, que neste momento já não será assim tanto. Ele já não há uma seleção com o Ronaldo e uma seleção mais fraca sem Ronaldo. Acho que o Gonçalo Ramos eh, pode perfeitamente assumir num dia em que a gente tenha, para não há Ronaldo, por ser um pé, diabo seja cego, surdo e mudo, está castigado por um cartão amarelo, enfim, não se vai dizer, agora o que é que se vai fazer sem o Ronaldo? E houve uma altura em que isso podia acontecer, estamos a falar ali daquele período, 2014, a final do Europeu de 2016, quando o Ronaldo se lesiona, quase que desaba o mundo em cima da seleção. E agora? O que é que vai ser da Mas aí nossa já vida? era uma Não é? percepção. Acho que já não estávamos assim tão órfãos como, por exemplo, 2010, Sim, sim, 2011. sim, sem dúvida, sem dúvida. O melhor Ronaldo é o Ronaldo de Estocolmo, naquele jogo em que Portugal ganha por 3-2 e consegue a presença na fase final. Eu creio que isso é do Mundial 2014. Mas se a gente hoje olhar para as seleções 2010, 2012, 2014, até um bocadinho 2016, embora 2016, eu acho que a geração campeã da Europa de 2016 não tinha, do ponto de vista da qualidade individual, a qualidade que Portugal tem neste momento.
nem pouco mais ou menos, e no Sim, entanto foi campeão da a Europa. geração, o ponto de inflexão vem depois de Sim, 2016, sim, a meu sim, sim. ver. Pronto, neste momento eu creio que já não estaremos tão dependentes no ângulo do rendimento. Acho que já há uma seleção igualmente forte sem Ronaldo. Ainda podemos acrescentar eventualmente aqui um quarto ângulo, que é o ângulo do marketing. Mas isso eu acho que neste momento nem sequer é É tão, difícil. tão relevante quanto isso. Depois, a segunda questão, o ângulo do modelo. Hum, eu acho que é aquele onde é mais onde é mais vincado o problema. E se nós formos a ver, há um período, que é aquele período em que o Ronaldo está a fazer a adaptação à Juventus, que coincide com a fase de grupos da Liga das Nações, que Portugal depois acabou por ganhar, hum, em que Portugal joga um futebol completamente diferente. Porquê? Porque o Ronaldo não está. Quando o Ronaldo... Isto é normal. Há jogadores que impõem uma determinada... Por exemplo, vamos colocar a questão no futebol português desta época. Vamos imaginar o Sporting com o Gyökeres, mas em vez de fazer solicitações à profundidade, passos progressivos para as diagonais, de lhe permitir situações de 1 para 1 em condução com defesas, insistia, como de certa forma aconteceu naquele período com o João Pereira, em jogar por fora e cruzar. O Gyökeres não seria um décimo do jogador que é. Não tenho dúvidas nenhumas disto que estou a dizer. Jogar Porque de o cabeça jogador não é o faz o forte modelo, dele. mas o modelo faz o jogador. E então, assim sendo, parece-me evidente, sobretudo no momento em que Ronaldo estava no pico, havia um futebol recomendado para Ronaldo, que era um futebol até se calhar bloco ligeiramente mais baixo, jogo mais direto, para que ele pudesse também ser muitas vezes colocado em situação de 1 para 1, em situação de aproveitamento da velocidade. Enfim, eram coisas em que eu era particularmente forte, enquanto que depois muitos outros jogadores pediam outro tipo de futebol, um futebol mais rendilhado, um futebol mais de pé para pé, com o bloco mais subido, uma maior capacidade de envolvimento, que já não era um futebol. No fundo, é um bocadinho também a diferença entre o Real Madrid do Mourinho e o Barcelona do Guardiola, não é? O Real Madrid do Mourinho explorava na perfeição as características do Ronaldo. O Barcelona do Guardiola explorava na perfeição as características do Messi, do Xavi, do Iniesta e por aí fora. Porquê? Porque são os jogadores que fazem muito o modelo. E eu acho que aí é, se calhar, onde esses jogadores que mencionaste foram mais prejudicados pela necessidade de adaptação da equipa àquilo que eram as características do Ronaldo. Agora, eu com isto não estou a dizer, devia-se ter jogado ao contrário. Porque porreiro era termos esse futebol mais rendilhado e mais de pé para pé, que convinha aos outros e que se lixasse o Ronaldo. Não, porque mesmo essa Liga das Nações, se nos lembrarmos, Portugal joga um futebol maravilhoso na fase de qualificação, sem o Ronaldo, consegue o apuramento para a Final Four, e depois na Final Four, se bem me lembro, meia-final, quem a resolve é o Ronaldo com o hat-trick. Porque ainda estamos a falar de um jogador que estava no pico. Sim. Mas agora, isto leva-nos ao terceiro ângulo, que é o ângulo do balneário. Que é nós percebermos que durante este período todo a seleção só abdicou de Ronaldo quando lhe dava jeito a ele. Nunca foi quando dava jeito à seleção. Foi sempre quando lhe dava jeito a ele. E isto gera uma dinâmica de balneário que eu vou dizer aqui com todas as letras. Não deve ser nada fácil para quem está lá com ele. Porque estamos a falar de jogadores que são titulares e são estrelas em grandes clubes do futebol europeu, e que de repente chegam a um contexto, que é o contexto de seleção, em que tudo se move em função das conveniências de um companheiro de equipa, do capitão da equipa, que ainda por cima é um companheiro de equipa que às vezes não tem as atitudes mais corretas. Já ouvimos várias vezes, não necessariamente no contexto de seleção, mas então agora no Al Nassr isso tem sido frequente, a chamar a atenção para as falhas dos colegas, quase como que a deixar subjacente ou implícito que, epá, eu não tenho nada a ver com isto. Isto são estes gajos que estão aqui que não estão à altura. Depois há a vertente marketing, mas essa, eu, francamente, eu desvalorizo-a bastante. Porque eu não acredito. É uma evidência que muito daquilo que é hoje em dia o poderio da Federação Portuguesa de Futebol tem a ver com o efeito Ronaldo. A Federação Portuguesa de Futebol hoje é seguramente uma das federações mais ricas do mundo, por causa, ou por ter tido a sorte, a fortuna, de ter deixado crescer dentro da sua seleção nacional um jogador que é um fenómeno de massas a nível global, como é o Cristiano Ronaldo. Mas,
com isto, convém a gente depois reconhecer outras duas coisas. Uma delas é, não há nenhum treinador, nenhum, que a este nível chega a um jogo decisivo e diga assim, epá, eu vou pôr o Ronaldo porque ele vende muitas camisolas. Epá, eu vou pôr o Ronaldo porque vamos ter mais audiência no jogo. Não, eles metem porque acham que é mais fácil ganhar o jogo com ele, ponto final. Não acredito que em algum momento da história da Seleção Nacional tenha havido alguém que tenha dito, epá, eu gostava era de jogar com o Zé Joaquim, mas tem que pôr o Ronaldo. Pá. Não, isso não existe. A este nível não existe. E outra questão é, porque isto já me foi dito, eu só tenho mais é que acreditar, que os contratos, e aliás, neste momento, a Federação Portuguesa de Futebol já saiu do universo Nike, já está no universo Puma, que os contratos são feitos e os contratos para os jogos... Hoje em dia já praticamente não há jogos particulares e cachês. Se fosse há 30 anos, ainda podíamos dizer, epá, vamos fazer uma digressão ao Extremo Oriente, se levar, como havia, era antigamente, se levarmos o Eusébio, vale X, se não levarmos o Eusébio, vale X a dividir por 5. Mas sobre isso ainda me lembro aqui de um episódio em particular, que pode não estar relacionado com o António está a dizer, mas soar na altura que fomos jogar um particular ao Gabão, cujo Sim. motivo parecia ser apenas questão comercial, questão de marketing, e o cachê era elevado. E eu a pensar, se não tivéssemos levado o Ronaldo a este jogo, íamos ter marcado este jogo sequer? Eu Provavelmente nem me não. lembro se o Ronaldo... Esse jogo foi tão insignificante que eu nem me lembro se ele foi, muito francamente. Lembro-me que o Mas jogo desportivamente existiu. foi insignificante, agora Sim, lembro-me que o jogo existiu, mas nem me lembro se ele foi. Mas hoje em dia já não há espaço nos calendários para esses jogos particulares. sim. Hoje em dia os jogos que se fazem são os jogos que estão marcados, são os das datas FIFA e não há particular já. Portanto, isso já não é sequer uma questão. E agora eu vou só olhar aqui para o resto da pergunta, porque havia ainda aqui uma ponta final da coisa, que era, Posso só, antes encarando de irmos algum a essa parte, posso colocar aqui, força. eventualmente algum contraponto a uma parte, que é, eu também Hum, acredito que com o nível de profissionalismo e de informação e de suporte das equipas técnicas no geral, que efetivamente quem põe o Cristiano a jogar é porque acha que ele tem as melhores condições para dar o contributo nesse jogo. Mas ao mesmo tempo também não acredito que treinadores com esse mesmo nível de profissionalismo, de competência, de suporte de dados, já deixem de ver que hoje em dia, com a forma que, naturalmente, acho que pronto, a carreira dele é anormalmente longa, mas chega a um ponto que o rendimento esperadamente vai baixar, tem a ver com a natureza do que é o como é jogo, do que evidente. é o corpo humano, não é? Ah, que não se consiga às vezes pensar um bocadinho fora da caixa e pensar, ok, ele é mesmo sempre a melhor contribuição possível em todos os Não, momentos. Oscar, eu E vou dizer assim, eu estou-te a dizer que não acredito que ninguém o faça porque ele manda, mas acho que, erradamente, por exemplo, Martínez cedeu demasiado à vontade de pôr o Ronaldo a jogar, por exemplo, no último Campeonato da Europa. Isso para mim é evidente. Isso para mim o Ronaldo não tinha que jogar no jogo contra a Geórgia. Ponto. Não tinha que jogar. Nós tivemos o primeiro lugar estava mais do que garantido. O Ronaldo já não tem os tempos de recuperação que têm os outros. Aquele jogo não contava para rigorosamente nada. Mas aí entra o tal ângulo do balneário. O Martínez terá achado, por alguma razão, para ter, enfim, é claro que se lhe formos perguntar, ele vai dizer isto de outra maneira completamente sim, diferente. é o Martínez. Aliás, nem é preciso chegar a ele. Houve muita gente da estrutura da Federação, porque eu escrevi isto que vou dizer agora, já o escrevi. E houve muita gente que veio dizer, epá, não é nada disso, porque não havia mais nenhum ponta de lança. E eu digo, eu quero lá saber. Podia jogar o Rui Patrício a ponta de lança. Agora, aquilo que eu queria, até porque este até acabou por ser o jogo em que o Gonçalo Ramos fez mais minutos na competição. Aquilo que eu queria era, se o Ronaldo é a melhor opção, eu quero ter o Ronaldo a top no jogo a seguir, que é o jogo que interessa, que é o jogo contra a Eslovénia. E o Ronaldo a seguir não estava descansado e em condições para jogar. Portanto, uma coisa é eu achar, o treinador mete o Ronaldo porque vem ordens de cima, é o presidente da federação que diz, este tem que jogar. Ou porque é o Jorge Mendes que diz, este tem... Não acho nada disso. Até porque o Ronaldo já não é agenciado, tanto quanto sei, pelo Jorge Mendes. Portanto, não acho nada disso. Outra coisa é eu concordar
com todas as opções que os treinadores têm tomado. E aí, claramente, não concordo e não concordei nessa altura. Eu admito que o Ronaldo pudesse ser titular no Campeonato da Europa, à frente do Gonçalo Ramos, enfim, admito. Não sei, não vi os rendimentos nos treinos, não acho que ele tenha estado mal nos primeiros jogos. Agora, ninguém me tira da cabeça, e é uma convicção minha, posso estar certo ou errado, que ele só jogou aquele jogo contra a Geórgia porque, acima dos interesses coletivos, colocou o interesse que ele tinha de marcar um gol para bater o recorde do jogador que tinha marcado golos em mais campeonatos da Europa consecutivos. Isso ninguém me tira da cabeça. É a minha convicção. Posso estar enganado. E se estiver enganado, peço imensa desculpa, porque não tenho maneira nem de o provar, nem ninguém tem maneira de me provar o contrário. Portanto, é uma questão de luta de convicções. Eu acho uma coisa, outros acham outra. Bom, deixa-me só, antes de passarmos à ponta final da pergunta, perceber o que é que há aqui. Vamos lá ver. Estamos aqui a falar de quê no nosso chat? Tenho que pegar aqui no telefone, porque isto agora tem que ser através do telefone. Está muito animado isto, mas não é para falar do Ronaldo, portanto, aparentemente. Voltou o Josias Martins Cardoso. Olá, Josias, bem-vindo, de volta. Que ainda é sobre a final da taça. Diz que se o Arsenal não jogar, espero que o Laje adote o 3-4-3 com Dala à ala esquerda e com Barreiro fora do 11. O João Martinho veio cá dizer se eu posso dar uma palavra sobre as notícias relativas ao Braga esta semana. Vicente como novo treinador, Lelo como lateral, quando o Braga até encontrou um jovem Xisumba a dar muitas garantias. Posso, com certeza. Não percebi o que está por trás da saída do Carlos Carvalhal. Achei estranho. Quanto à entrada do Leonardo Lelo, parece-me que é um bom jogador. E ter dois bons jogadores para a mesma posição não me parece que seja um problema. O Josias vinha com vontade, e então veio falar também sobre o United. Diz que acho que o problema não tem tanto a ver com a qualidade dos jogadores. Anthony Sancho, McTominay e Rashford estão a dar-se bem fora de Old Trafford. E o João Costa vem também falar sobre o adjunto do Braga. Eu peço-vos imensa desculpa, mas não vou agora falar muito mais sobre o adjunto, sobre o treinador do Braga, porque, enfim, já foi tempo e temos que avançar para o final do programa e estamos a discutir a seleção. Josias, quando chegou o Martínez, pensei que eu ia gerir melhor o Cristiano, mas como e bem o António tinha avisado, o espanhol ainda é mais conservador do que era Fernando Santos, conservador em termos de gestão de grupo e de convocatórias, também me parece, e diz o Fernando Gama, não acredito na continuidade de Martínez depois da Liga das Nações, espero Jorge Jesus e aí veremos a gestão de Cristiano que ele fará. Enfim, vão passar mais uns anos, não é? Portanto, aquilo que eu posso dizer, e creio que não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência. Eu, no ano passado, antes do Campeonato da Europa, estive com o Jorge Jesus, eu estava de férias em Portugal, estive com ele, almoçamos, e eu disse, faz aí o teu 11 da seleção. Como é que tu punhas a seleção a jogar? E ele pôs o Ronaldo como titular. Agora, se isto... e pôs o Ruben Neves também, que era o jogador dele no Al Hilal. Se isto tinha que ver na altura com aquilo que era uma intenção até política de valorizar a Liga Saudita, ou com uma convicção total, enfim, já não sei dizer, mas também não faz muito sentido que ele estivesse a fazer isso numa conversa que era perfeitamente off record e ele nem sabia, nem sabe, que eu estou aqui agora a revelar o que ele me disse na altura. Bom, vamos ao Oscar. Temos Força. 5, 6 minutos para acabar e para ir à outra pergunta que tinha a ver com... portanto, sangue fresco, Modelo, quente, amor, etc., template, para um novo eventualmente. modelo pós-Ronaldo e se há algum template a seguir, Espanha, França ou Alemanha ou por aí afora. Mais uma vez, queria-te ouvir sobre isso e depois dir-te aí o que penso. Sim, lá está. Aqui, já, como já tínhamos reconhecido antes, ou pelo menos já tinha falado nisso, temos interesse e temos infraestruturas e temos profissionalismo suficiente em Portugal desde já há alguns anos para haver garantias que nas próximas décadas há um alimentar de talento aqui da fábrica portuguesa em termos de jogadores. Pode não haver, às vezes, o ambiente profissional e de alta competição apenas em Portugal para os fazer chegar ao seu potencial, mas até ver, estamos a exportá-los a um ritmo alto o suficiente para que eles tenham essa competitividade para estar. Estatisticamente, estamos entre as melhores seleções, há sempre alguma chance de conquistarmos alguma coisa nesse sentido. Mas eu pergunto-me se, seja pelo que acontece na seleção A, seja eventualmente alguma coisa mais ajudante na formação, que
devíamos estar a seguir algum modelo diferente, aquilo que Espanha tem conseguido fazer mesmo em momentos de menor fulgor internacional, mas eis que surgem craques, será que é o que devíamos estar a seguir? Será que devíamos ter uma estrutura mais arregimentada, talvez como a alemã, que, mais uma vez, também não está nos topos, mas em termos de escolas, em termos de variedade do que os clubes conseguem fazer em termos de formação, chegamos lá, ou estamos no caminho certo, e isto é só uma questão aqui, eventualmente, orientação já do alto rendimento, já no final do processo? Uhum. Eu vou mais por essa tua última parte. Eu acho que eu não acredito muito na criação de um ADN do jogador português, vamos lá, ou das equipas portuguesas, porque eu acho que as equipas se fazem. Os jogadores são muito moldados pela realidade dos clubes, não tanto pela realidade das seleções nacionais. E ninguém pode, vamos supor que criávamos aqui um ADN do jogador português e das seleções portuguesas, garantíamos que da base até ao topo, do sub-15, creio que é a primeira seleção, até à seleção principal, todas jogam da mesma maneira, todas jogam com a mesma estrutura tática, com os mesmos conceitos, com o mesmo modelo, um, favorecendo determinado tipo de jogadores, e depois nos aparecia um jogador fenomenal, completamente fora da caixa, que não encaixa naquele modelo. Fazemos o quê? Mudamos o modelo? Abdicamos do jogador? Vamos imaginar que Portugal criava uma estrutura em que, e esse era o futebol à antiga portuguesa, se nós formos a ver o que era o futebol da Seleção Nacional, o Oscar não sabe porque não estava cá, mas eu comecei a ver no início dos anos 80, a Seleção Nacional, que vai ao Europeu de 84, era uma seleção com futebol fino, de toque, o Porto do Pedroto, que vai à final da Taça dos Vencedores das Taças em 83. Enfim, é uma pouca influência de estrangeiros no futebol português, não havia assim tantos jogadores estrangeiros, e jogava-se muito no passa e repassa, tal coisa que se dizia que o futebol nacional faltava-lhe os últimos 30 metros, porque era um futebol sempre muito refinado, taticamente, filigrana e tal. Vamos supor que aparecia um jogador, ah, por uma razão qualquer, completamente atípico. Um Ronaldo, pronto, que seria um jogador completamente atípico no futebol. Fazíamos o quê? Não, isto não encaixa, porque ele não é capaz de... O Ronaldo, por acaso, é capaz. Mas vamos supor que aparecia um Haaland. Não é um jogador capaz de tabular com os médios. Agora, a gente vai querer aqui este tipo. Não queremos, então mantemos-lo ali à parte. Não, eu não acredito nisso. Eu acho que, até porque ele depois ia proliferar nos clubes onde estivesse, ia aparecer e seria impossível ignorá-lo. Ignorar. Portanto, eu acho que eu não acredito muito nessa questão do template para as seleções nacionais, porque as seleções nacionais dependem sempre muito daquilo que é a formatação dos jogadores, que é feita nos clubes. Os jogadores estão 90% do tempo deles a trabalhar nos clubes, é nos clubes que eles se constroem, é nos clubes que eles se formam, é nos clubes que eles criam hábitos de competição e de jogo, e as seleções depois têm que um bocadinho. Enfim, é claro que o treinador da seleção tem que olhar para a realidade que tem à sua disposição e perceber como é que eu quero jogar. Tem que definir um modelo, tem que definir como é que vai jogar, tem que definir como é que vai enquadrar os jogadores nesse modelo. Agora, não acredito que tenha que haver um modelo que seja um modelo não só transversal a todas as categorias do futebol nacional, como seja um modelo que valha para todo o sempre, porque de repente vem uma geração diferente, com talentos diferentes. Por exemplo, eu vejo no Rodrigo Mora muito E daquilo o que via no futebol em João... si muda também, não é? Ao longo das Sim, sim, décadas. sim. Sim, também, também. Eu vejo no Rodrigo Mora muito daquilo que via no João Vieira Pinto há 30 anos. Ou há 35, vamos lá. Um jogador muito parecido. Não voltámos a ter um assim, com aquelas características. Tivemos jogadores muito bons, aquelas características não. Agora, será um jogador em função do qual o futuro da seleção pode ser construível? Não sei, depende muito daquilo que estiver à volta. Vamos ter jogadores que hoje têm 20, 21, 22, que vão estar na seleção mais 10 anos, e que vão continuar a contar. A gente não pode, de repente, aparece um novo fenómeno e agora vamos fazer tábua rasa de tudo o que estava para trás para construir em função das características deste novo fenómeno. Não acredito que a coisa possa ser assim. Portanto, o template será o template de jogo do treinador, que veremos se vai continuar a ser o Martínez depois da Liga das Nações ou não. Ele tem contrato, mas há toda essa questão da dele ser o treinador da direção anterior da Federação e, enfim, as políticas ali são, na cidade do futebol, são uma coisa complicada.
de malta que não gosta muito de ser vista na companhia de outra malta e, portanto, isto pode vir a criar ali alguns obstáculos. Esperemos que não seja por isso e que seja por razões meramente futebolísticas. Oscar, muito obrigado pelo tempo que dedicaste a esta emissão do Obrigado. Futebol de Verdade, por teres aparecido. Continuamos a ver-nos por lá no Discord. Deixem-me só dizer mais uma coisa, porque é verdade. O Oscar foi um dos que aproveitou uma promoção que eu fiz no ano passado ele ofereceu, não, só porque quero saber isto, e ofereceu a subscrição a um amigo, porque dá para fazer subscrições de grupo e as coisas ficam mais em conta. E queria saber se o teu amigo está ligado e se tem aparecido. Ele não é muito de aparecer no Discord, pelos vistos, não é? Ou está Sim, no não Discord sei se também? ele, nem sei se ele, não sei se ele usa, acho que ele não tem, pelo menos nas leituras, não sei se ele está tão Uhum. assíduo como eu, segui algumas coisas às vezes por aí Ok. do que lhe falei. Falei-lhe há bocado que íamos estar aqui, mas Ia depois não testar. sei, ele talvez veja em diferido mais Está bem, tarde, muito bem. mais que não seja para gozar comigo depois, também pode ser, Certo. E também é mas pronto, válido. alguma utilidade haverá de ter. Muito bem, Oscar. Olha, obrigadíssimo então. O resto de bom dia, bom fim de semana aí pela zona de Bruxelas. Olha, e até uma próxima oportunidade. Vamos falando lá pelo Discord. Até à próxima. Obrigado a todos e Ah, bom tchau, dia. obrigado. E bom, estamos então a chegar mesmo ao final do Futebol de Verdade de hoje. Já sabem que vamos ter a final da Taça de Portugal no domingo. E de hoje a 8 dias, sexta-feira, vai ser a última edição desta época do Futebol de Verdade. E a última edição desta época vai servir para eu dar aqui nota daquilo que vai ser a eleição dos melhores do ano. A partir de segunda-feira, no meu Instagram, e quem quiser votar vai ter que... Enfim, não tem que me seguir no Instagram, até porque aquilo não tem muito que ver. É mesmo só... Vão lá aparecendo umas stories com os textos que eu vou publicando. Mas vai ter que dar um salto diário ao meu Instagram, porque nas stories de Instagram vão aparecer várias sondagens de escolha múltipla e vamos escolher um a um os melhores do ano da temporada 24-25 no futebol português. Vocês podem votar no jogador ou no treinador que acharem que merece o vosso voto e depois é a única forma de votar, não dá para votar de outra maneira, é só ali nas stories de Instagram e depois na próxima sexta-feira estaremos aqui todos para dar nota de quem foram os escolhidos e vamos chegar à conclusão de quem é o vosso 11 do ano e eu vou deixar aqui também qual é o meu 11 do ano. Geralmente eles são muito parecidos, mas não quer dizer que tenham que ser exatamente iguais. Muito obrigado por terem estado aí. O Futebol de Verdade volta então para encerramento de temporada de hoje a uma semana. Até lá e um bom fim de semana a todos. Futebol de Verdade